Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início aí à nossa aula 1 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Que lei é essa, Thiago, que você está dando aula? É uma lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Você que está fazendo concurso para a área, né, para estadual, municipal ou federal, essa lei ela cai para os três poderes, tá? Ela cai para as três esferas, tanto federal como estadual como municipal. Beleza? Então, a gente vai dar uma aula diferenciada das que estão aí no YouTube, porque as que estão aí é só leitura do texto. Se for só ler o texto, eu mesmo leio, né? Então a gente vai dar uma aula diferenciada, a gente vai ler o texto, interpretar o texto e explicar o texto assim na íntegra. É claro que aqui, como a aula, esse documento ele tem aqui 14 páginas. Então, como a gente vai explicar tudo no detalhe, muito provavelmente a gente vai dividir essa aula em 3 aulas, em 4 aulas, tá? Então, para você chegar na hora da prova já preparado. Então, para você que está fazendo concurso, se tem essa lei no seu edital, você pode fazer o treinamento com essa aula. Lembrando que se você quiser questões desse material, aqui nós somos a única empresa no YouTube que fabrica questões sob demanda. Tá? Você pode encontrar um canal em que a pessoa fabrica questões para determinados assuntos. A gente não, pô, Thiago, vou fazer um concurso para a área de, sei lá, guarda municipal. Aí eu queria 50 questões aqui da parte específica. Então a gente vai lá, pega aqui nossa equipe, a gente fabrica as questões e manda para você. Sobre demanda, assim, delivery, digamos assim, né? Delivery de questões. Então você pode solicitar as questões se você desejar. Inclusive, se você quiser, essas questões aqui já estão prontas, tá? Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. E aí você pode obter 50 questões baseados em questões de bancas de concurso, tá? Baseado em questões das diversas bancas para você poder ali ter uma base, né? Então a gente vai deixar disponível aí para vocês, beleza? Então vamos iniciar aqui. A gente vai falar aqui, ó, das disposições gerais. Então essa lei ela diz o quê? Não esquece. Deixa o like aqui no vídeo se você gostar desse conteúdo. Deixa também a sua inscrição, tá? Se inscreve no canal e também deixa um comentário, beleza? Deixa o like, o comentário e deixa também aí deixa também a sua inscrição, beleza? Show! Então vamos para cima, vamos chegar aí já batendo o pé na porta e dizendo esse cargo é meu. Vamos lá. Então, essa lei, deixa eu até colocar grandão aqui para ficar melhor para vocês, né? Essa lei, ela estabelece normas básicas, tá? Ela vai estabelecer aqui normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, tá? Visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Ok? Beleza. Show de bola. Então, o que é que essa lei está dizendo aqui pra gente, né? Vamos explicar na íntegra para você entender realmente o que significa cada artigo, cada parágrafo, cada inciso, né? Então, esse artigo, ele está indicando aqui pra gente que ele indica que a lei ela vai definir as regras básicas para o processo administrativo, tanto na administração direta, que são os órgãos do governo federal, quanto na indireta, né, que são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá? Aí você teria que estudar, né? Vou tirar isso aqui para não ficar incomodando. Você teria que estudar direito administrativo para entender
né? O que significa administração direta e indireta, né? Para entender, não. Para se aprofundar no que eu estou falando. Ok? Beleza. Então, o objetivo principal é proteger os direitos dos administrados. Quem são os administrados aqui que ele fala, né? Quem são os administrados aqui? Essas pessoas aqui, quem são elas, né? Então, essas pessoas, elas são os cidadãos, né? Cidadãos e entidades que integram com a administração. E aí ela vai garantir que a administração pública alcance seus objetivos de forma eficiente e justa. Beleza? No parágrafo 1, os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo, né, e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Então, de repente, não tem uma lei do Poder Legislativo, né? Não tem uma lei pré-definida, nem do Judiciário da União, pode-se utilizar essa lei aqui, tá? Então, os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, beleza? Para os fins dessa lei, considera-se órgão, né? Unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, né? Então, o órgão aqui ele está se referindo a uma unidade de atuação dentro da estrutura da administração, seja ela direta ou indireta. Por exemplo, um ministério, né, que é a administração direta, ou uma autarquia, como o INSS, administração indireta, tá? Beleza? Show de bola. Maravilha. Entidade, né? Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, a entidade refere-se a uma unidade que possui personalidade jurídica própria, ou seja, ela pode ser titular de direitos e obrigações, exemplo, uma empresa pública ou uma fundação. Beleza? No caso, personalidade jurídica é como se fosse uma pessoa jurídica, como se fosse não, é uma pessoa jurídica, né? Tem um CNPJ, digamos assim. E aí ela tem alguns direitos e diretrizes diferentes da pessoa física, né? Então, uma entidade significa isso, ok? Autoridade. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, refere-se ao servidor ou agente público que tem um poder de decisão dentro do processo administrativo, né? Então, esse aqui é um indivíduo que pode tomar decisões que afetam os administrados. Beleza? Show de bola, maravilha. Aqui no artigo 2, a administração, a gente está lendo aqui, ó. A administração pública obedecerá, dentre outros princípios, essa parte aqui é importante, tá? Essa parte aqui é importante porque a gente está acostumado a ler os princípios, né? Quando a gente vai ler os princípios, a gente lê aquele princípio, o LIMP, né? E esse aqui é diferente. Esse aqui tem a legalidade, né? A legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, a ampla defesa, o contraditório, segurança jurídica, interesse público e aí finaliza com a eficiência. Então, vamos lá, né? A legalidade, a administração, ela deve agir estritamente conforme a lei. Isso aí é tranquilo, né? Não pode haver ali ações administrativas que não estejam previstas ou autorizadas pela legislação. Finalidade. Todos os atos administrativos devem ter um propósito específico e legítimo, voltado ali ao interesse público, voltado para o povo, né? E ao cumprimento dos objetivos da administração. Motivação. As decisões administrativas, elas precisam ser fundamentadas, ou seja, devem ser acompanhadas das razões que levam à sua adoção, proporcionando transparência e controle. Razoabilidade.
As ações da administração devem ser sensatas e apropriadas, evitando excesso ou arbitrariedades. Proporcionalidade. As medidas dotadas, né? A gente está aqui em proporcionalidade. As medidas dotadas devem ser adequadas e necessárias para atingir os fins desejados sem excesso. Então, a relação entre meios e fins deve ser equilibrada. Moralidade. As ações administrativas devem estar de acordo com os princípios éticos e de boa-fé, respeitando a probidade administrativa. Ampla defesa. Os administrados têm o direito de apresentar todas as provas e argumentos que considerem necessários para sua defesa em processos administrativos. Contraditório. Garante aos administrados o direito de contestar e influenciar as decisões administrativas que lhes afetam, participando ativamente do processo. Segurança jurídica. As ações da administração devem proporcionar previsibilidade e estabilidade, evitando mudanças bruscas que possam prejudicar os administrados. Interesse público. As decisões e ações da administração devem sempre priorizar o bem-estar, né? Devem sempre priorizar aqui, ó, o bem-estar coletivo e o interesse da sociedade como um todo. E a eficiência. A administração deve buscar a melhor utilização possível dos recursos públicos, garantindo serviços de qualidade com o menor custo possível. Então, esses princípios eles são fundamentais para garantir a justiça, a transparência, a eficiência na atuação da administração pública, protegendo os direitos dos administrados e assegurando que as ações governamentais estejam alinhadas com o interesse público. Beleza? Então, aqui, ó, no parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios, a atuação conforme a lei e o direito. Vamos entender isso daqui tudo, essa parte aqui, tá? Atuação conforme a lei e o direito. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, vamos entender cada ponto aqui, né? Vamos entender cada ponto para a gente ir destrinchando ela assim, interpretando a lei, né? É que é assim que se estuda. Então, aqui, ó, atuação conforme a lei e o direito. O que quer dizer isso, né? A administração pública, ela deve atuar em conformidade. Eu vou utilizar uma linguagem, galera, bem simples, tá? Eu não vou me aprofundar muito, porque a ideia aqui é que você tire uma boa nota na prova, não é que você se torne um PhD na lei, não é para você dar uma aula, né? Então, eu vou utilizar uma linguagem bem simples para que você entenda de maneira simples também, beleza? Então, a atuação conforme a lei e o direito. A administração pública, ela deve atuar em conformidade com a lei e os princípios do direito. Então, isso significa que todas as suas ações precisam ter respaldo legal, né? Obedecendo ali as normas jurídicas vigentes. Beleza? Esse inciso 2 aqui, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, a atuação da administração pública, ela deve sempre visar o interesse coletivo, né? Não é permitido que agentes públicos renunciem parcial ou totalmente a seus poderes ou competências, né? A menos que a renúncia esteja expressamente autorizada por lei. Então, isso assegura que os agentes públicos não abdiquem de suas responsabilidades em prol do interesse público, beleza? Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autarquias. Vamos entender, né? Vamos entender esse inciso 3 aqui. Ou autarquias, não, desculpa, ou autoridades, tá? Então, as ações da administração pública, elas devem ser objetivas, né? Devem ser voltadas ali exclusivamente ao interesse público. Não é permitido
usar a função pública para promoção pessoal de agentes ou autoridades. Isso evita, né, o uso de recursos públicos para fins pessoais ou partidários. Beleza? Show. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Aqui, ó. Probidade, decoro e boa-fé. Então, a administração, ela deve seguir padrões éticos, que inclui ali a probidade. O que significa probidade? Significa honestidade. Decoro, o que significa o decoro? É o comportamento apropriado, o comportamento respeitoso. E a boa-fé, que é a intenção de agir corretamente e com honestidade. Então, esses princípios eles garantem uma administração pública íntegra, né, e confiável. Claro que, na realidade, a gente vê outra coisa, mas a ideia é isso aqui, tá? Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, a transparência ele é um princípio fundamental. Os atos administrativos devem ser divulgados oficialmente para garantir a publicidade e a transparência de ações governamentais. Exceções são permitidas apenas nos casos de sigilo previstos pela Constituição, como questões de segurança nacional ou proteção de informações pessoais sensíveis. Beleza? Aqui no 6, adequação entre meios e fins, vedada, né? Proibido, a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos explicar para vocês agora. As ações da administração pública, elas devem ser proporcionais, ou seja, deve haver uma adequação entre os meios utilizados e os fins desejados. Obrigações, restrições e sanções só podem ser impostas na medida necessária para atingir ali o interesse público, evitando excessos e abusos de poder. Isso garante que os administrados não sejam submetidos a medidas desproporcionais ou desnecessárias. Beleza? Show de bola, maravilha. Então vamos seguir aqui, ó. Agora a gente vai falar dessa parte aqui, ó. Tá? Então a gente está aqui no 7, né? 5, 6, 7. Indicação de pressupostos de fato, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Vamos entender então o que significa, né? Esse inciso 7, a administração pública ela deve fundamentar suas decisões indicando claramente os fatos e as bases legais, né, que são os pressupostos de direito, que motivaram a decisão. Então, isso proporciona transparência e permite que os administrados compreendam os motivos por trás das decisões administrativas. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Tá? Então, a administração pública ela deve seguir todas as formalidades necessárias para garantir os direitos dos administrados. Então, isso inclui procedimentos legais e administrativos, né, que asseguram ali a proteção dos direitos individuais durante o processo administrativo. Beleza? Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, esse inciso 9, os processos administrativos eles devem ser conduzidos de forma simples, né? De forma clara, evitando complexidades desnecessárias. Então, a simplicidade facilita a compreensão e a participação dos administrados, garantindo um processo mais justo, né? Mais transparente. Aqui no 10, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio. Beleza? Então, os administrados, ele tem garantido ali os direitos de se comunicar com a administração, né, apresentar alegações finais, produzir provas e recorrer de decisões em processos que possam resultar em sanções que envolvam disputas, né, que são os litígios. Então, esses direitos asseguram uma defesa ampla e justa aos envolvidos. Ok? Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Então, a administração pública ela não pode cobrar despesas processuais dos administrados, exceto aquelas expressamente previstas em lei. Então, isso evita cobranças indevidas e garante ali o acesso aos processos administrativos sem barreiras financeiras injustificadas. Beleza? Então, é na faixa, não tem cobrança. Beleza? Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Então, a administração ela tem a obrigação de dar andamento aos processos administrativos por sua própria iniciativa, que é a de ofício, sem depender exclusivamente das ações do interessado. No entanto, isso não impede a participação ativa dos interessados no processo. Diferente, né, do juiz. O juiz ele aguarda a pessoa chegar, ele está ali parado, ele aguarda a pessoa chegar. Num processo administrativo, não. Ela pode atuar, né, de ofício. Beleza? Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, as normas administrativas elas devem ser interpretadas de maneira a melhorar, né, de maneira a melhor atender o interesse público, né, para o qual foram criadas. Além disso, é proibido aplicar retroativamente uma nova interpretação das normas, garantindo estabilidade e segurança jurídica para os administrados. Show de bola? Maravilha. Agora a gente vai falar aqui dos direitos dos administrados, tá? Aqui nessa parte aqui. Ok? O artigo 3, o que ele vai dizer aqui para a gente? O administrado tem os seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Então, esse artigo está descrevendo direitos específicos garantidos aos administrados, né, que são os cidadãos ou as entidades, ao integrante como administração pública. Então, ele está dizendo aqui que existem direitos específicos garantidos aos administrados ao interagirem com a administração pública, né, sem limitar ali outros direitos que possam ser previstos em outras leis ou normas. Então, o inciso 1 ele vai dizer aqui, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Então, as autoridades e servidores públicos devem tratar os administrados com respeito, com cortesia, né? Ajudando-os a exercer seus direitos e a cumprir suas obrigações. Então, isso implica em um atendimento educado, um atendimento eficiente, colaborativo, né? Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, né? Beleza, show de bola. Então, os administrados têm o direito de acompanhar o andamento dos processos administrativos nos quais sejam ali partes interessadas, né? Eles podem consultar os autos. Os autos são documentos do processo. Obter cópias de documentos e ser informados sobre decisões tomadas no processo. Beleza? Aqui no inciso 3, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Então, antes de qualquer decisão administrativa ser tomada, os administrados têm o direito de apresentar argumentos e documentos que devem ser considerados pela autoridade competente. Então, isso garante que o administrado possa influenciar
o resultado do processo com suas contribuições. Show de bola. Vamos seguir aqui para o 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força da lei. Então, os administrados têm o direito de contar com a assistência de um advogado, né, se assim desejarem, durante o processo administrativo. Então, em alguns casos, a representação por advogado pode ser obrigatória, né, conforme determinado por lei. Então, isso assegura que os administrados possam ter apoio jurídico para defender seus interesses. E aí a gente chega aqui, dos deveres do administrado. Aqui essa parte aqui é o artigo 4, né? E seus incisos. Então, aqui no artigo 4 são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos no ato normativo. Expor os fatos conforme a verdade. Então, esse artigo 4, ele estabelece os deveres que os administrados, que a gente já sabe que são os cidadãos ou entidades, devem observar ao interagirem com a administração pública. Então, esses deveres não excluem outros que possam estar previstos ali em leis ou regulamentos específicos. O que é que o inciso 1 diz? Expor os fatos conforme aqui, a verdade. Então, o administrado ele tem um dever de apresentar os fatos de maneira verdadeira e precisa, né? Isso é fundamental para que a administração pública possa tomar decisões justas e corretas com base em informações o quê? Verídicas, né? Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, né? É um conceito bem subjetivo. Os administrados devem agir de forma leal, respeitosa, né? Respeitosa quer dizer urbanidade e com boa fé nas suas interações com a administração. Então, isso inclui comportar-se de maneira ética, honesta, colaborativa, evitando atitudes ali desleais ou desrespeitosas. Não agir de modo temerário. Então, os administrados eles não devem agir de forma imprudente, né? De forma ou irresponsável, evitando ações que possam ser consideradas temerárias, né? Temerárias significa abusivas ou infundadas, né? E que prejudiquem o bom andamento do processo administrativo ou causem prejuízos à administração pública. Beleza? Prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para os esclarecimentos dos fatos. Beleza? Então, os administrados têm o dever de fornecer as informações solicitadas pela administração pública e colaborar para o esclarecimento dos fatos pertinentes ao processo administrativo. Então, isso inclui responder às perguntas, fornecer documentos, né? Participar de maneira ativa e colaborativa no processo. Beleza? Aí aqui a gente vai falar do início do processo agora. Agora que vem a questão chave, né? Então, a gente vai ler aqui, artigo 5º, né? E o artigo 6º, que vai falar aqui. Acho que a gente vai pegar essa parte toda aqui. É, isso aí. Então, aqui, ainda bem que está dividido assim, que fica até mais fácil o entendimento. Então, vamos lá. Aqui, no processo administrativo, o início, né? Processo administrativo, ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, né? Então, isso aqui é tranquilo. Aqui, esse artigo está estabelecendo que o processo administrativo pode ser iniciado de duas formas. Por iniciativa da própria administração, que é de ofício, ou por solicitação do interessado, né? Que é o cidadão ou a entidade. Então, isso permite a flexibilidade no início dos processos, garantindo que tanto a administração quanto os administrados possam dar início a procedimentos administrativos. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo, ou seja, tem uma exceção, casos em que for
admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Então, o requerimento inicial do interessado, né, salvo casos que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito, com os seguintes dados. A gente vai ler aqui, ó. Órgão ou autoridade administrativa que se dirige, né? Então, indicação clara do destinatário do requerimento, beleza? Identificação do interessado ou de quem o represente, né? Então, o nome e identificação do solicitante ou de seu representante, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Então, endereço para correspondência e notificações, né? Formulação do pedido com exposição dos fatos e dos seus fundamentos. Então, descrição do pedido e os fatos que o embasam, né? Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Então, a data do requerimento e a assinatura do solicitante. Beleza? Parágrafo único. É vedado, ou seja, é proibido, a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quando ao suprimento de eventuais falhas. Então, o parágrafo único ele proíbe a administração de recusar o recebimento de documentos sem motivo, né? Sem algum motivo justificado, e obriga os servidores a orientar os interessados sobre como corrigir eventuais falhas nos processos, nos documentos apresentados. Beleza? Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes, né? Então, o que é que esse artigo 7 está falando aqui para a gente? Esse artigo ele determina que os órgãos e entidades administrativas devem criar modelos ou formulários padronizados para pedidos que tenham conteúdo semelhante. Então, isso visa facilitar e uniformizar o processo de solicitação, tornando mais acessível, né, mais eficiente ali para os administrados. Artigo 8. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Então, esse artigo ele permite que múltiplos interessados com pedidos semelhantes apresentem um único requerimento conjunto, exceto quando houver uma lei que disponha de forma diferente. Então, isso significa que o processo administrativo, né? Então, isso simplifica o processo administrativo, reduzindo ali a burocracia e facilitando a gestão dos pedidos pela administração. Então, aqui a gente vai falar dos interessados. Artigo 9º. Deixa eu ver aqui se está separado. Está separado aqui, ó, bonitinho. Vai até o artigo 10. Então, o artigo 9º, o que é que ele vai falar aqui? Ó? São legitimados como interessados no processo administrativo. São legitimados aqui, ó. Quem são essas pessoas que são legitimadas, né? Esse artigo ele vai definir quem pode ser considerado interessado em um processo administrativo. Beleza? Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Tá? Então, pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo como titulares de direitos ou interesses individuais, ou que o façam no exercício do direito de representação. Então, isso inclui qualquer pessoa ou entidade que tenha um direito ou interesse específico e que dê início ao processo administrativo. Aqueles que, sem ter iniciado o processo,
tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, aqueles que, mesmo não tendo iniciado o processo, possuem direitos ou interesses que podem ser afetados pela decisão que será tomada. Então, isso garante que qualquer pessoa ou entidade potencialmente impactada pela decisão tenha o direito de participar do processo. Beleza? As organizações, associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. Né? Então, isso permite a organizações e associações representativas de direito e interesses coletivos. Então, isso permite que entidades representativas, né, pode ser um sindicato, associações de classe, participem do processo para defender os interesses coletivos de seus membros. Beleza? As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direito ou interesses difusos. Né? Então, esse 4 aqui, pessoas ou associações legalmente constituídas quanto aos direitos e interesses difusos. Interesses difusos são aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas, como questões ambientais ou de consumidor. Beleza? Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Então, esse artigo está estabelecendo que, para fins de participação em processos administrativos, são considerados capazes os maiores de 18 anos. No entanto, há exceções possíveis se houver previsões específicas em outros atos normativos. Então, o que isso significa? Né? Isso significa que, salvo disposição em contrário, a idade mínima para atuar em processos administrativos é de 18 anos, garantindo a capacidade legal dos participantes para interagir com a administração pública. Beleza? Aqui a gente chega na competência. Aqui a gente vai do artigo 11, deixa eu ver aqui, vai do artigo 11 até o 17. Tá? Vai daqui, vai pegar essa parte toda aqui, vai até aqui. Ok? Então vamos lá. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrados a que for atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Ok? Beleza. O que quer dizer esse artigo 11, né? Vamos entender o que significa. A competência atribuída a um órgão administrativo é irrenunciável. Ou seja, o órgão ele deve exercer suas funções e responsabilidades conforme estabelecido. No entanto, existem exceções em que a delegação, né, ou seja, a transferência de parte da competência a outro órgão, e a avocação. A avocação significa assunção, né, temporária de competência de um órgão hierarquicamente inferior. Então, são permitidos conforme previstos em lei. Beleza? Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O que quer dizer esse artigo 12 aqui? Vamos lá, vamos por partes, né? Aqui está dizendo o seguinte: um órgão administrativo ou seu titular, ele pode delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, mesmo que não sejam ali hierarquicamente subordinados. Se não houver impedimento legal e se for conveniente por razões técnicas, sociais, econômicas, jurídicas
ou territoriais. Beleza? Então, o parágrafo único ele estende essa possibilidade de delegação aos presidentes de órgãos colegiados, como ele vai falar aqui, ó. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Beleza? Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação a edição dos atos de caráter normativo e a decisão dos recursos administrativos. Beleza? Então, esse artigo ele define as limitações da delegação de competência. Então, não pode ser delegados a edição de atos normativos, que é a criação de normas, né? E a decisão de recursos administrativos e matérias que sejam de competência exclusiva de um determinado órgão ou autoridade. Ok? Beleza. Show de bola. As matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Está aqui. Tá? Beleza, show de bola. Então vamos seguir. Artigo 14. O ato de delegação e sua renovação deverão ser publicados no meio oficial. Ok? Então esse artigo aqui ele está estabelecendo que tanto o ato de delegação quanto sua revogação devem ser publicados oficialmente. Beleza? Aí o parágrafo 1 vai dizer o quê? Ó? O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuição delegada. Vamos lá. O parágrafo 1 ele especifica que o ato de delegação deve detalhar as matérias e poderes transferidos. Né? Vai detalhar ali os limites, a duração, os objetivos e os recursos cabíveis, podendo incluir ressalvas. Ok? Beleza. O parágrafo 2, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, o parágrafo 2 ele permite que a delegação seja revogada a qualquer momento pela autoridade delegante. Beleza? Show de bola. Então, aqui no parágrafo 3, as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade de considerar e editadas pelo delegado. Então, vamos entender aqui o que significa esse parágrafo 1 aqui, né? A gente falou ali de forma bem superficial. Parágrafo 1 ele diz o quê? Esse parágrafo ele vai detalhar os requisitos que devem constar no ato de delegação, né? Então, matérias e poderes transferidos. Aqui, ó. Matérias e poderes transferidos. Então, ele deve especificar claramente quais competências estão sendo delegadas, tá? Limite de atuação do delegado. Então, define até onde o delegado pode atuar. A duração, né? Indica o período durante o qual a delegação será válida. Objetivos da delegação. Então, esclarece os propósitos dessa transferência de competência e o recurso cabível. Então, informa sobre os recursos disponíveis em relação à delegação. E podendo conter aqui, ó, ressalva de exercício da atribuição delegada. Então, isso pode incluir ressalvas, né? Pode incluir exceções específicas sobre o exercício das competências delegadas. O parágrafo 2, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Então, a autoridade que delegou as competências pode revogar essa delegação a qualquer momento. Então, isso proporciona flexibilidade, controle contínuo à autoridade delegante sobre as competências transferidas. Beleza? Então, as decisões adotadas pela delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Então, quando uma decisão ela é tomada por uma autoridade que recebeu competência por delegação, essa decisão deve mencionar explicitamente que foi tomada na condição de delegado. Essas decisões são consideradas como sendo do próprio delegado, assegurando clareza sobre a origem da decisão. Ok?
Artigo 15. Vamos ver aqui o artigo 15. Então, o que é que diz aqui o artigo 15? Ele vai dizer aqui, ó. Será permitido, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Ok? Show de bola. Maravilha. Então, aqui qual é a explicação? Ele fala aqui, ó. Será permitido em caráter excepcional. Em caráter excepcional. Então, a avocação, que é a assunção temporária de uma competência por uma autoridade ou órgão hierarquicamente superior, não é a prática comum e só pode ser utilizada em formas excepcionais. Então, isso significa que, na maioria dos casos, as competências devem ser exercidas pelos órgãos ou autoridades os quais foram originalmente atribuídas, né? E aí aqui tem, ó, por motivos relevantes devidamente justificados. Então, a avocação ela deve ser baseada em motivos relevantes e esses motivos precisam ser devidamente justificados. A justificativa deve ser clara, deve ser objetiva, explicando por que a competência precisa ser assumida temporariamente pelo órgão superior. Esses motivos podem incluir, por exemplo, a necessidade de resolver uma situação de urgência, a ausência ou impedimento do titular da competência, ou a complexidade e importância do assunto que requer uma decisão mais alta, né? E ele fala aqui também a avocação temporária de competência atribuída. Então, a avocação ela é uma medida temporária. A competência ela deve ser devolvida ao órgão ou autoridade inferior assim que a situação excepcional for resolvida. Então, isso garante que a avocação não se torne uma prática permanente e que as funções sejam retomadas pelo órgão originalmente responsável ou órgão hierarquicamente inferior. Então, a avocação ela envolve a transferência temporária de competências de um órgão ou autoridade de menor nível hierárquico para um nível superior, né? Para um de nível superior. Então, isso mantém a estrutura hierárquica da administração pública, onde as responsabilidades normalmente são distribuídas de acordo com os níveis de autoridade. Então, a avocação temporária de competência é uma medida excepcional, justificada por motivos relevantes, que permite a um órgão ou autoridade superior assumir temporariamente as responsabilidades de um órgão inferior, para garantir ali a continuidade e a eficiência da administração pública. Beleza? Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes, quando conveniente. A unidade fundacional compete em matéria de interesse especial. Então vamos lá, muito simples, né? Ele fala aqui, ó, da divulgação pública nas sedes. Então os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes. Então esse artigo aqui ele tá estabelecendo que todos os órgãos e entidades administrativas devem tornar públicas as informações sobre os locais onde estão situados suas sedes. Então isso significa que a localização física das sedes administrativas devem ser de conhecimento público, facilitando ali o acesso e a transparência. E aí ele fala da unidade fundacional competente aqui, ó, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Então, além das sedes, o artigo também menciona a divulgação das unidades fundacionais competentes em matéria de interesse especial, quando isso for conveniente, né? Então, as unidades fundacionais podem ser entidades que desempenham funções específicas ou especializadas dentro da administração pública, né? Beleza. Aí a gente vai falar aqui do artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Beleza? Show. Então, inexistindo competência legal específica, esse trecho aqui
né? Inexistindo competência legal específica, esse trecho ele se refere às situações em que a lei ou regulamento não designam explicitamente qual autoridade ou órgão é responsável por iniciar ou decidir sobre determinado processo administrativo. Ou seja, não há uma atribuição clara e específica de competência legal para a matéria em questão. Então, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, um processo administrativo, o que é um processo administrativo? É um procedimento formal no qual a administração pública realiza suas funções, podendo envolver desde a análise de pedidos e reclamações de cidadãos até a tomada de decisão sobre políticas e aplicações de sanções. Então, em caso de ausência de uma competência específica designada por lei, o artigo determina que o processo deve ser iniciado na autoridade ou órgão de menor nível hierárquico que tenha capacidade para tomar a decisão. Então, isso significa que, na ausência de uma designação explícita, o processo começa no nível mais baixo possível, dentro da hierarquia administrativa, garantindo que ele seja tratado da maneira mais eficiente e descentralizada possível. Beleza? Galera, essa aula já chegou aqui a 51 minutos. Eu vou deixar, para não ficar tão massivo, eu vou deixar vou fazer uma segunda parte, aí eu vou colocar aqui para vocês. Beleza? Lembrando que se você quiser solicitar questões desse material, o meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. É só você entrar em contato e a gente elabora essas questões. Na verdade, essas questões já estão elaboradas, né? Então a gente manda para você com preço super acessível aí, beleza? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Deixa também seu comentário. E ó, segue a gente aqui, ó. Eu sempre erro. É aqui, ó. Segue a gente aqui no Instagram. Tá? Segue a gente lá, só questões de concursos, ok? Tamo junto nessa jornada, obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau.